Boa tarde a todos. Que Deus continue a abençoar a vida de cada um de nós que participamos deste estudo com a sua palavra. Nós vamos ler o texto que se acha em Romanos 12 e vamos meditar nele. O texto diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Vamos orar. Agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos pela instrumentalidade do apóstolo Paulo, que serviu ao Espírito Santo para nos revelar este texto e nos demonstrar com ele a tua vontade perfeita para nós. Nós te agradecemos pelas oportunidades que o Senhor nos dá de conhecermos cada dia a tua palavra e de podermos viver de acordo com ela, segundo os teus ensinos. Abençoa-nos nesta tarde para que, em tudo, possamos ser edificados no estudo dessa palavra. Oramos agradecidos pelas bênçãos do Senhor na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, estamos iniciando o estudo de hoje e estamos estudando a carta aos crentes de Roma, escrita por Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, né? Na qual o apóstolo Paulo manifesta seu amor e seu interesse por esta igreja, a qual ele nem conhecia, a qual ele ainda não tinha visitado, não tinha tido oportunidade de estar presente com os irmãos. Mas ele manifesta para com eles seu interesse, a, a sua manifestação de solidariedade é apresentada nessa carta, e ele, então, se utiliza deste expediente, que é esta epístola, para falar aos romanos e para ministrar aos romanos o verdadeiro evangelho. Ele é apóstolo pela vontade de Deus. Paulo se declara apóstolo pela vontade do Senhor, convocado pelo próprio Senhor Jesus Cristo e que está disposto a anunciar o evangelho a Roma e a outros lugares. Está disposto a anunciar o evangelho de Cristo em todo o mundo, em todo lugar, incluindo Roma, para a edificação mútua dos crentes de Roma e a sua própria edificação. Portanto, Paulo está trabalhando nesse sentido para se tornar útil aos crentes de Roma e para ser um instrumento para os crentes de Roma. Ao mesmo tempo, ele quer também ser edificado pela mútua comunhão que ele pode ter com os crentes de Roma, mesmo através desta carta. E depois ele quer ter a oportunidade de estar em Roma juntamente com os irmãos para se comunicar com eles e ter um convívio salutar, um convívio amoroso, um convívio fraterno com esses irmãos. Ele fala da pecaminosidade universal. Ele começa falando, então, no capítulo 1, da pecaminosidade universal, ou seja, os gentios são pecadores que estão debaixo da ira de Deus. Ele fala, então, que todos os gentios, todos os homens, de um modo geral, estão debaixo da ira de Deus por causa do pecado. E essa pecaminosidade é universal e coloca todos os homens debaixo da ira de Deus, porque conhecem eles a Deus, mas não obedecem. Como que eles conhecem a Deus? Conhecem a Deus pela revelação natural, ou seja,
A revelação natural é aquela revelação que ocorre quando nós contemplamos as coisas criadas. Tanto o seu eterno poder como a sua divindade são plenamente conhecidos de todos pelas coisas criadas. Quando então nós olhamos a natureza, nós não podemos deixar de pensar que existe um Criador que fez todas essas coisas, já que isso, por geração espontânea ou por surgimento ao acaso, é absolutamente impossível. Então, ele fala da pecaminosidade universal dos gentios e demonstra que é necessário conhecer a Deus pela revelação natural que os gentios reconhecem, sabendo naturalmente, sabendo os gentios naturalmente que Deus existe por meio desta revelação natural, que são as coisas criadas que falam da existência divina. E o apóstolo Paulo está dizendo que os gentios são merecedores de condenação, porque eles, tendo conhecido a Deus desta maneira, pela revelação natural, eles não deram glórias a Deus, e pelo contrário, no lugar do Criador, passaram a adorar a criatura, passaram a adorar a lua, as estrelas, os animais, as coisas inanimadas, criadas. Então, eles, ao invés de glorificarem a Deus de forma inteligente, eles preferiram glorificar a coisa criada, e isso produziu realmente afastamento definitivo de Deus na vida deles. Então, as coisas criadas foram adoradas no lugar do Criador, e isto impediu os seres humanos, especialmente os gentios, de se tornarem conhecedores de Deus, né, na profundidade da revelação divina. Paulo fala, então, que tais pessoas são indesculpáveis. Não há nenhuma desculpa. E aqui nós precisamos salientar que os índios, os aborígenes, lá da região da Oceania, os africanos, eles são condenáveis diante de Deus do mesmo modo que outras pessoas que não adoram a Deus. Por quê? Porque eles conhecem pela revelação natural que existe um Deus, e se eles buscassem esse Deus, Deus certamente se revelaria a eles, como se revelou a todas as outras pessoas que tiveram o desejo, a prática de buscá-lo. Paulo fala, então, dessas pessoas que são indesculpáveis e estão condenadas diante de Deus, entregues a todo tipo de dissolução e imundícia, a todo tipo de pecado. Dissolução aqui é andar segundo os próprios interesses, segundo a carnalidade natural, segundo a própria natureza pecaminosa, segundo o próprio ego. Então, dissolução aqui é fazer tudo aquilo que a sensualidade determina, que a sensualidade comanda. E nesse estado de dissolução é que estão todos os homens, incluindo nós mesmos que já estivemos nesta situação. Então, eles se sujeitaram à degeneração inicial, eles foram degenerados, e isso é fruto da sua concupiscência. Paulo fala dessa degeneração quando os homens se entregam às volúpias carnais, e quando eles chegam ao cúmulo de entregarem seus próprios corpos uns aos outros, deturpando o modo natural da sexualidade, né? Paulo coloca isso como o ápice da corrupção. E essa concupiscência, portanto, é uma concupiscência do não reconhecimento de Deus na revelação natural, do não reconhecimento de que Deus está se revelando naturalmente e que ele pode ser encontrado na pessoa de Jesus. Mas os judeus, mesmo tendo os privilégios da eleição, recebendo a lei de Deus e seus oráculos, tendo os patriarcas, os profetas
bem como o próprio Messias, são condenáveis também. Por que que Paulo fala isso? Que os judeus aparentemente têm um privilégio, mas eles também são condenáveis. Por quê? Porque eles praticam exatamente aquilo que eles condenam nos gentios, né? Então, quando um judeu fala para um gentio que ele é adúltero e que a lei diz não adulterarás, ele também pratica. Então, Paulo está dizendo que não há nenhum tipo de vantagem no fato de ser judeu, porque os judeus também pecaram da mesma maneira que os gentios pecaram. Eles são, portanto, indesculpáveis também, os judeus, desta maneira, diante de Deus, porque mesmo com todas as manifestações divinas, eles não vivem de acordo com a lei, transgredindo, sem dúvida, o mandamento. Portanto, nós encontramos essa posição de Paulo, que é uma posição de Deus, né? Porque foi de maneira clara apresentada, representada pelo próprio Espírito Santo a Paulo. Então, nós estamos vendo que os judeus estão na mesma situação dos gentios, né? Estão afastados de Deus e são, portanto, indesculpáveis. Mas Paulo continua dizendo que eles são indesculpáveis porque as manifestações divinas são claras para eles e eles não vivem de acordo com elas, né? Eles transgridem o mandamento. E ele diz que o verdadeiro israelita é aquele que, à semelhança de Abraão, crê em Deus e recebe a justificação pela fé. No capítulo 4, ele fala claramente sobre a justificação pela fé, demonstrando que Abraão recebeu justificação pela graça de Deus mediante a fé. Que Deus justificou a Abraão, porque Abraão creu na palavra do Senhor, Deus, e ali ele declarou a sua fé no Senhor Deus, que o justificou pela fé. Essa justificação pela fé foi feita quando Deus prometeu a Abraão que ele teria uma semente incontável, como as estrelas do céu. E Abraão, mesmo não tendo filhos naquela ocasião, e mesmo Sara sendo já tendo já ultrapassado, era estéril, ainda tinha ultrapassado o limite de idade, né, de menopausa, ele creu que Sara teria um filho e que esse filho seria da descendência dele. Então, isso foi atribuído como uma manifestação de fé a Abraão e Deus o justificou por meio da fé, porque a lei, porque a fé permitiu que Abraão recebesse as bênçãos da salvação. E ele recebeu, então, a justificação pela fé, não pela circuncisão ou pela obediência à lei, porque a lei traz consciência de pecado. E todos pecaram, estando destituídos da graça, da glória de Deus. Paulo, então, está ensinando que nenhum homem pode ser salvo pela obediência à lei, porque a lei apenas expõe a nossa condição de pecadores e não pode fazer nada por nós. O verdadeiro crente, segundo Paulo, é justificado pela graça, mediante a fé, e é liberto da lei para viver no Espírito. Ou seja, o verdadeiro crente não tem necessidade de cumprir a lei no sentido de torná-lo dependente do cumprimento da lei para a salvação. Ele pode cumprir a lei se ele for cheio do Espírito Santo. Aliás, é cheio do Espírito Santo que o crente pode, então, praticar as obras que Jesus estabeleceu que ele praticasse. Mas não para a salvação, mas sim porque já está salvo em Cristo. Então, o verdadeiro crente é justificado pela graça e é liberto da lei para viver no Espírito, no poder do Espírito, dominado pelo Espírito Santo, porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. E essa é uma tentativa vã que não pode ser levada a sério
por ninguém, porque quem está na carne não pode agradar a Deus. Paulo fala depois da situação dos judeus, que rejeitaram ao Senhor Jesus e que estão temporariamente rejeitados até que a plenitude dos gentios, a igreja, tenha entrado, né? Paulo, então, estabelece essa verdade, demonstrando que a plenitude dos gentios vai entrar, que a rejeição dos judeus, porque rejeitaram Jesus, é uma rejeição temporária. Deus não rejeitou para sempre o seu povo, até por causa das promessas feitas com juramento, né, para com Abraão, Isaque e Jacó. Deus, então, está manifestando a sua infinita graça sobre a vida dos seus servos, os judeus, quando os salva, quando ele os salvar da rejeição temporária. Isso vai acontecer no final desta era, no final deste tempo presente. Então, temporariamente, eles estão afastados, eles estão rejeitados temporariamente, mas Deus usou essa rejeição temporária dos judeus de modo a favorecer a entrada dos gentios. É uma maravilha podermos ver como Deus utilizou dessa queda temporária dos judeus para levar os gentios à salvação, para levar os gentios ao conhecimento de Cristo, para levá-los a pertencer à igreja do Senhor. Então, este intervalo que nós estamos vivendo agora é o intervalo da igreja, o intervalo em que os gentios estão sendo salvos e juntamente com os judeus estão sendo salvos, né? Há judeus e gentios sendo salvos agora, mas judeus e gentios salvos nesta época pertencem à igreja do Senhor Jesus Cristo. Deus reserva e preserva um remanescente fiel, em quem todas as promessas das alianças com os patriarcas serão cumpridas. Ou seja, Deus jamais vai deixar de cumprir suas promessas feitas aos patriarcas, porque há um remanescente fiel que Deus está preservando para a redenção no tempo final. Agora, né, de uma maneira muito clara, depois desse resumo, Paulo vai dar início à parte prática da carta. Qual é a parte prática da carta? Essa que começa no capítulo 12, no versículo 1. Ele vai demonstrar o seguinte: terminada a parte doutrinária da carta, ele vai começar agora a falar sobre a parte que é prática da carta, aquilo que é necessário fazer. Como se manifesta a verdadeira vida cristã e como eu, como crente em Jesus Cristo, preciso viver de modo a manifestar essa plenitude de vida. Então, isso é a pergunta que Paulo vai responder agora, nesta oportunidade. Vai começar a responder hoje, nesses 2 versículos que nós lemos, o capítulo 12, versículo 1 e 2. Então, o que se espera de um crente depois de crer e conhecer todas estas coisas? Há um apelo. Paulo roga com grande insistência, ele pede insistentemente, ele pede com zelo, com muita força, ele pede com absoluta insistência, ele roga. Rogar significa pedir com intensidade, ele implora praticamente aos crentes de Roma. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que se espera do crente depois de tudo isso, então? Paulo faz esse apelo. Paulo roga e pede com insistência, implora, e ele que tem autoridade para mandar nos crentes, porque ele é apóstolo de Jesus Cristo, com autoridade igual a de Jesus Cristo. Então, ele que tem essa autoridade, ele poderia mandar os crentes, mas ele roga insistentemente para os crentes. Ele tem autoridade para mandar, mas ele faz mais do que mandar. Ele não só manda,
mas ele apela para que os crentes façam o que ele vai pedir. Paulo está muito interessado em que os crentes pratiquem agora aquilo que eles deveriam ter aprendido durante a ministração. E o que é que Paulo vai fazer? Ele vai demonstrar a motivação. Por que é que os crentes devem fazer o que ele vai pedir? Ele vai pedir algumas coisas, mas os crentes devem fazer essas coisas que Paulo pede. Por quê? Por qual causa? Então, ele vai demonstrar a motivação correta. E a motivação correta são as misericórdias de Deus. Paulo está dizendo: olha, tudo que eu falei até agora demonstra a misericórdia de Deus, demonstra como Deus é misericordioso conosco, com gentios e judeus. E essa misericórdia é infinita, não dá nem para descrever essa misericórdia. É uma misericórdia tão intensa que eu não tenho palavras para descrever. Mas eu rogo a vocês com insistência, eu apelo, eu peço de uma maneira acentuada, de uma maneira até de uma maneira até veemente, uma maneira veemente, que vocês tenham a graça de entenderem que as misericórdias de Deus devem produzir em vocês, porque produzir em vocês o desejo de obediência, porque Deus está querendo falar com vocês a respeito de uma prática religiosa derivada dessa porção doutrinária. As misericórdias de Deus reveladas na porção anterior da carta devem produzir nos romanos, ao lerem a carta, que eles ficassem certamente conscientes da infinita misericórdia de Deus e de como Deus é misericordioso, bondoso, generoso com gentios e judeus. Paulo está dizendo: olha, prestem atenção, porque não há outra manifestação de misericórdia como essa. O que Deus fez por gentios e judeus é uma coisa indescritível. Portanto, vocês devem ter essa motivação. As misericórdias de Deus é que devem produzir em vocês o desejo de viver de maneira santa. E aí vem a ordem. Então, vem um apelo, vem a motivação, agora vem a ordem. O que é que Paulo quer que os romanos façam? Que é o que Deus quer que os romanos façam. Diante desse Deus maravilhoso, diz Paulo, apresentem vossos corpos, que antes serviam a carne e o pecado, como sacrifício vivo. Os sacrifícios no Velho Testamento eram mortos e não tinham proveito algum. Paulo está falando agora de um sacrifício vivo, renunciando tudo: o pecado, a carne, o mundo, o ego, e apresentando-se como sacrifício santo, totalmente separado para Deus, totalmente sagrado, totalmente dedicado a Deus, né? Dedicado exclusivamente ao Senhor e consagrado. O Espírito Santo vai santificar esta oferta para Deus. Olha só, então, que ordem que Paulo quer que os romanos sigam e cuja motivação é a misericórdia de Deus. Diante desse Deus maravilhoso, apresentem vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É um sacrifício vivo. Por quê? Porque os sacrifícios do Velho Testamento eram sacrifícios mortos. E aquela carne servia apenas para a alimentação de algumas pessoas, dos sacerdotes, e depois era queimada. Mas Paulo está falando de um sacrifício vivo, em que eu ofereço o meu corpo como instrumento de glorificação de Deus. A minha mão, o meu braço, a minha perna, os meus olhos, a minha boca, meu nariz, meus ouvidos, minha mente, meu tempo, tudo entregue para satisfazer a Deus, para glorificar a Deus. Então, renunciando tudo. Precisamos renunciar o pecado, renunciar a carne, renunciar o mundo, renunciar a nós mesmos, o ego, e viver um sacrifício santo, totalmente separado. O que significa santo? Santo significa aquilo que não serve para outra coisa
a não ser para agradar a Deus. Santo é totalmente separado para Deus, dedicado exclusivamente a Deus. Você não presta para outra coisa, é o que Paulo está dizendo, a não ser para agradar o coração de Deus. É isso, para isso que o crente presta, para agradar o coração de Deus. E consagrado. Nós não nos consagramos, mas o Espírito Santo nos consagra, porque consagrar é tornar o que é dedicado exclusivo de Deus. Consagrar é tornar aquilo que é dedicado a Deus por mim exclusivo de Deus, como se Deus estivesse realmente, e Ele está, aceitando o meu sacrifício de adoração e de louvor. É isso que Paulo está pedindo ali. E ele recebe a oferta dedicada ao Senhor e a consagra. Consagrar significa, portanto, santificar integralmente ao Senhor, de modo que só pode ser usada pelo Senhor. É como aqueles veículos da administração pública, nos quais vem uma frase assim: uso exclusivo em serviço. Nós precisamos ser pessoas deste modo, uso exclusivo a serviço de Deus. Ou seja, todas as nossas atitudes, obras, pensamentos e ações devem ser feitas para glorificar a Deus. E Deus, então, com a consagração do Espírito Santo, santifica, aceita plenamente a oferta para ser usada para a sua glória com absoluta exclusividade. Deus não deixa que os seus instrumentos se misturem para fazer outra coisa, irmãos. Isso é muito sério. A santidade de Deus exige absoluta exclusividade. Por isso que a minha boca não pode servir a Deus e ao diabo. Por isso que a minha mão não pode servir a Deus e ao mundo. Por isso que os meus membros não podem servir a Deus e ao pecado. Por quê? Porque Deus não admite a não ser exclusividade. Paulo então fala desse sacrifício agradável a Deus. O que significa isso? Sacrifício agradável a Deus. É um sacrifício centrado em Deus, motivado por Deus, segundo a sua orientação, ou seja, pelo Espírito Santo. Não é fazer sacrifícios aqui, não é fazer aquilo que dá na minha cabeça, né? Ah, hoje eu vou jejuar tanto, ou hoje eu vou fazer tal coisa, ou amanhã eu vou fazer tal coisa, hoje eu vou orar no monte. Não, não é isso que Deus está pedindo aqui. Ele está pedindo um sacrifício agradável, que é centrado em Deus. Tudo que eu for fazer, limpar o chão da minha casa, lavar a cozinha, atender um paciente, trocar a fralda de um bebê, tudo isso é para a glória de Deus, é um sacrifício agradável a Deus, quando é feito centrado em Deus, motivado por Ele, para a glória dele, segundo a sua orientação pelo Espírito Santo, e por pessoas cujo coração é reto para com Deus, coração íntegro, sem hipocrisia, um coração fiel, um coração como o de Davi, que mesmo pecador, ele queria exclusivamente servir a Deus. Ele cometia pecados, mas o seu coração desejava exclusivamente servir a Deus. Mesmo quando ele vacilava, ele se arrependia e queria servir exclusivamente a Deus. Não era um coração dividido, não era um coração rachado no meio, uma parte para Deus, uma parte para outras coisas. Não, era um coração íntegro, fiel, sem hipocrisia. Um coração que ama a Deus e que tem como alvo agradar o coração de Deus. Esse é o culto racional. Paulo está dizendo, esse é o culto racional. Que culto racional é este? É um culto prestado em espírito e em verdade. Um culto com inteligência, com lógica, com raciocínio, com objetivo, sem sensibilidade ao com sensibilidade ao domínio do Espírito Santo. Então, é um culto inteligente, racional, lógico, objetivo, né? Em espírito e em verdade, ou seja, dominado pelo Espírito Santo e pautado na palavra de Deus. Este é um culto racional. Nós temos visto muito tipo de culto aí que não é racional. É um culto apenas emocional. Nós não estamos dando emoções. Emoções podem surgir no culto racional e geralmente surgem no culto racional. Mas nós estamos
falando daquele culto que é absolutamente sensual, sentimental, que agrada apenas os sentimentos e que a palavra não fala, não toca o coração, que não produz arrependimento. Produz satisfação, mas não produz quebrantamento nem arrependimento. Esse não é um culto racional. O culto racional produz quebrantamento e arrependimento. O que se agora Paulo então está falando desse culto racional, inteligente, lógico, objetivo, né? Com raciocínio, que faz a gente perceber com toda a inteireza do nosso ser a grande graça, a grande misericórdia e o grande ser de Deus, né? Como Deus é. Agora Paulo vai falar o que se espera do crente ativamente. Primeiro ele falou daquilo que se espera do crente depois de crer e conhecer toda a doutrina. Agora ele vai falar daquilo que é a parte ativa dessa relação. O que se espera do crente ativamente? Então, o que se espera do crente ativamente é que ele não se conforme com o mundo. Não vos conformeis com este mundo. Então, não se conformar com o mundo é uma expressão que significa o seguinte: não permitam que o mundo vos comprima em sua forma. Isso é que Paulo está dizendo aos romanos. Não permitam que o, o mundo comprima vocês na forma dele, de modo que vocês fiquem assumindo a forma do mundo, para que vocês não façam aquilo que o mundo faz, não pratiquem aquilo que o mundo pratica. Não se conformem com o mundo, não permitam que o mundo comprima vocês em sua forma, não aceitem a influência do mundo, né? Rejeitem as práticas mundanas em todas as áreas, e inclusive no culto. Nós temos visto os cultos assumirem forma de shows, formas de cultos que assumem manifestações de show, em que a plateia tem que ser agradada para ela voltar na próxima semana, né? Então, rejeitem as práticas mundanas no vestir, no trabalhar, no se relacionar com o próximo, com o marido, com a esposa, no se relacionar com os filhos, com os pais, no se relacionar com as pessoas em todas as áreas, no fazer aquilo que é necessário no trabalho, no relacionamento com patrões, com empregados, em tudo, façam as coisas sem serem premidos pelo mundo, né? Em todas as áreas, rejeitem as práticas mundanas. Não permitam que o mundo opere em vocês, que a manifestação do mundo opere em vocês e que vocês ganhem dinheiro como o mundo, gastem dinheiro como o mundo, façam todas as coisas como o mundo. Não permitam que isso aconteça. Usem o dinheiro do modo como agrada a Deus. Usem os recursos que vocês têm de maneira a glorificar o nome de Deus. Segundo, então não se conformem com o mundo. É a primeira atitude que se espera do crente. Segunda atitude, sejam transformados. Paulo está dizendo que é uma ação do Espírito Santo. Sejam transformados, sejam mudados por para outra direção. Sejam mudados para outro caminho, outra direção. Pela mente renovada, mente que tenha outro padrão, mudados de direção, mudados de padrão. Pela mente renovada, mente da nova criatura, transformada pelo poder do Espírito Santo. Pelos meios de graça que Deus nos manda,
que Deus nos utiliza. Como é que a mente nossa vai ser transformada? Paulo disse: sede transformados pela renovação do vosso entendimento, né? Sede transformados, mudados pela renovação do vosso entendimento. Paulo está dizendo que o Espírito Santo vai transformar a nossa mente, vai renovar a nossa mente. Mas como que o Espírito Santo vai fazer isso, renovando a nossa mente? Vai fazer isso pelos caminhos que ele tem, pelos meios de graça que nos são favoráveis. Por exemplo, a oração. Sem oração, não há transformação de mente. Sem estudo da palavra, não há transformação de mente. Sem comunhão com os irmãos, especialmente na igreja, na, na assembleia, no relacionamento com os irmãos, não há transformação de mente. Sem um trabalho cristão, não há transformação de mente. Trabalho cristão que eu estou falando aqui é envolvimento na igreja do Senhor, de modo que a gente esteja contribuindo, nós estejamos praticando os nossos dons, e nós vamos falar na semana que vem sobre os dons espirituais de Romanos. Então, Paulo está dizendo que eu preciso me engajar na igreja do Senhor para ter comunhão e para servir. Ninguém tem comunhão, que tenha comunhão pode deixar de servir, né? E ser transformado significa entender a disposição de servir ao Senhor, servindo a igreja. Então, Paulo está dizendo: sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. Como? Pelos meios de graça, oração, estudo da palavra, comunhão, trabalho cristão, etc. Tem outras coisas que podem, o louvor, a adoração, etc., podem nos ajudar a sermos instrumentos do Senhor e a ser transformados pelo poder do Espírito Santo. Também, uma terceira questão, experimentem a vontade divina. Paulo está dizendo: se querem verdadeiramente prestarem um culto racional e participarem ativamente da vida cristã, experimentem a vontade divina, porque ela é boa, agradável e perfeita. Para conhecerem a vontade de Deus, se agradem completamente da vontade de Deus. Ela tem que ser agradável, ela é agradável, ela é boa, ela é perfeita. Então, vocês precisam experimentar a vontade de Deus para, conhecendo a vontade de Deus, agradarem a Deus na prática dessa vontade, em obediência. Obediência plena à vontade de Deus. Deus se agrada daqueles que praticam a sua vontade. E Ele, então, vai abençoar a vida de vocês. A vontade de Deus, cujo resultado será sempre perfeito, a vontade de Deus, cujo resultado é sempre perfeito, a vontade de Deus cumpre perfeitamente seus planos. E nós, como sacrifício vivo, estamos entregues a Ele para realizar nossa parte nesse processo, pelo qual Deus realiza plenamente, perfeitamente todas as coisas. Então, a vontade de Deus é uma vontade boa, agradável e perfeita. E ela é dada para aqueles que praticam em obediência. E quem pratica em obediência à vontade de Deus, colhe resultados, porque o resultado da vontade de Deus é sempre boa, agradável, é sempre bom o resultado, agradável e perfeito, né? A vontade de Deus é cumprida perfeitamente e seus planos são realizados perfeitamente. Isso não significa que nós não tenhamos dificuldades e que sempre a nossa vida será um mar de rosas. Não é isso. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita para produzir os planos de Deus, para reproduzir os planos de Deus e para que os planos de Deus sejam
encontrados em nós como servos verdadeiros de Deus, como sacrifício vivo, né? E estamos entregues a Ele para realizar plenamente a sua vontade. Ainda que a sua vontade perfeita, boa e agradável dê consecução aos seus planos e não seja para nós tão boa, agradável e perfeita no sentido de trazer, às vezes, até sofrimento para nós. Então, é nesse sentido que nós precisamos procurar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero dar um exemplo para que isso fique bem claro. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus para Jesus foi a cruz, certo? Foi boa, agradável e perfeita para Jesus? Naquele momento, não, né? Mas foi boa, agradável e perfeita no sentido de que o plano de Deus na vida de Jesus se cumpriu perfeitamente. Então é nesse sentido que nós também precisamos entender que nós somos entregues a Ele para realizar não a nossa vontade, mas a nossa parte nesse processo pelo qual Deus realiza perfeitamente todas as coisas e nós participamos dessa realização. A nossa glória, então, é participar dessa realização, ainda que ela nos traga algum tipo de sofrimento. Então, Paulo está ensinando isso aos romanos, e nós estamos aprendendo isso hoje pela misericórdia de Deus. Concluindo e trazendo algumas aplicações. O culto racional. O que é o culto racional? Você sabe quem você está cultuando? Muitas pessoas, eu tenho dito isso em alguns lugares, em algumas pessoas, cultuam a Deus idolatricamente. Um exemplo, a mulher samaritana. Ela cultuava a Deus, mas cultuava idolatricamente. Ela era uma idolatria de Deus. Por quê? Porque ela não conhecia Deus. Todas as vezes que você adora Deus sem conhecer, isso é idolatria. Deus quer que nós o conheçamos perfeitamente. O culto racional é um culto em que você sabe quem está cultuando. Você sabe por que você cultua. E quando você canta, você tem que entender aquilo que você está cantando, o que a letra está dizendo. Você entende isso? Quando você canta, você entende aquilo que a letra está dizendo? Quando você ora, você está expressando o seu coração, expondo o seu coração a Deus, ou são frases feitas, uma oração sem sentido? Tudo isso precisa de ser analisado em relação ao culto racional, ao culto inteligente. Segundo, cultuar com o cérebro, cultuar racionalmente. O que é que significa isso? Como é necessário cultuar com o cérebro, mas é também necessário cultuar com o coração. Sentimentos e emoções fazem parte da nossa personalidade. Nós não podemos cultuar apenas com sentimentos e emoções. A necessidade de manifestação com decência e ordem no culto e de entendimento. O culto não é para a gente ficar emocionado sem entender, mas é para que a gente entenda perfeitamente bem aquilo que está ocorrendo e aquilo que está se passando no ato de culto, no ato de adoração. Cultuar, então, com o cérebro e cultuar também com as emoções. Terceiro, é necessário um equilíbrio entre as emoções, entre o racional e o emocional. A ação e o fruto do Espírito Santo, né? Nós precisamos agir e deixar o Espírito Santo agir durante o culto, né? O fruto do Espírito Santo se manifesta quando nós estamos em completa dependência do Espírito Santo. Quarto, o livro de Romanos, o Evangelho segundo Paulo, né, escreve aos Romanos, impressionou de tal modo Martinho Lutero que o levou a buscar a reforma. A reforma protestante foi fruto de um estudo do livro de Romanos. Lutero, que foi levado a buscar a reforma porque
ele tinha o interesse de mudar a igreja, mas a igreja foi resistente às propostas de mudança e o excluiu. Ele foi expulso da igreja, né? Foi excomungado. Portanto, ele partiu para uma outra direção por causa de ter sido excluído. Mas qual o impacto da carta de Romanos em sua vida? A carta de Romanos em Lutero produziu a reforma protestante. E na sua vida, qual é o impacto da carta aos Romanos? E quinto, precisamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E isso não significa estar livre de problemas, de doenças, de sofrimentos, de pobreza, de morte, mas sim significa estar seguro e em perfeita comunhão com Ele, como instrumento de glorificação de Deus, né? Em que o plano de Deus vai se cumprir pela nossa participação, né? E isso é uma graça, uma glória para nós podermos participar da consecução dos planos de Deus. Que Deus misericordiosamente nos abençoe, nos ajude a glorificar o seu nome, nos ajude a fazer a sua vontade, a compreender mais claramente a carta aos Romanos. Que Deus esteja abençoando a todos. Amém.